Fala galera, me chamo Edivaldo e no ano de 2024 eu levantei uma startup que vendeu mais de 1 milhão no primeiro ano de atuação. Eu sei que para você que está começando a sua própria empresa, que sonha em criar sua própria startup e partir para o primeiro exit, muito possivelmente o teu principal problema, ou um dos problemas que você mais tem, é com mão de obra tech. Então, o intuito desse vídeo, ou dessa sequência de vídeo que a gente vai estar fazendo aqui, é justamente para te mostrar como economizar dentro do processo de criação de ferramentas para a tua empresa. A ideia é que tu consiga capacitar o teu sócio ou alguém da tua confiança para se tornar o próximo CTO da tua empresa, ou até mesmo você consiga criar suas próprias automações ou sistemas dentro da tua empresa. Bom, vou começar com as apresentações. Esse aqui é o Thiago, ele é o meu head de produto e ele vai estar construindo junto com a gente aqui, basicamente um fluxo onde o WhatsApp se comunica com uma inteligência artificial e ele traz resumos e insights de relatório do teu processo comercial. Então, se a tua empresa já tem um processo comercial estruturado e vocês já têm relatórios semanais de proposta ou até diários, e isso pode ser adaptado não necessariamente só para o cenário comercial, a ideia é fazer com que uma inteligência artificial faça a análise para você, poupando esse tempo da tua operação e otimizando esse processo. Bom, pode dar sequência daí, Thiago. Se quiser se Tá, apresentar um beleza. pouco mais, falar quais ferramentas vamos usar hoje. Prazer, eu sou o Thiago, head de produto aqui da Inft. A gente vai estar fazendo uma automação para. Oh, caralho, isso é difícil pra porra. O pai vai sofrer, moleque. Vai. Tá. Muito prazer, eu sou o Thiago, head de produto aqui na InftWorks. A gente hoje vai estar fazendo uma automação de geração de relatório automático, considerando métricas. A gente vai estar utilizando como base ali um relatório de propostas e está gerando insights ali para seja para o setor comercial ou para alguém que seja responsável ali no setor. Só dando um contexto para vocês, é, eu vou dar um panorama geral. O que a gente vai estar fazendo aqui é um fluxo de automação. O que um fluxo de automação ele faz em tese? Ele pega uma tarefa que tu repete muito no teu dia a dia e ele automatiza para que tu não perca mais tempo com isso. E o N8N ele é basicamente o orquestrador das automações. É ele que conecta várias ferramentas e gera o fluxo final para poupar o teu tempo dentro da tua operação. Tá, deixa eu só abrir aqui a parada que me gerou e já vou deixar tudo certinho. Tá, só para já te falar o que eu vou fazer, eu vou pegar esse CSV que ele gerou e criar o prompt aqui no chat GPT, já no vídeo. Tá, show. Daí, O N8N ele tem duas formas de ser utilizado, tá? Vocês conseguem estar digitando ali, o próprio site do N8N está utilizando, tem uma primeira versão gratuita, eu acredito, né? tem um free trial, acho que se não me engano, por 30 dias. Vocês conseguem estar utilizando ele de forma gratuita ali dentro do próprio site, aí vocês não precisam se preocupar em fazer configuração de servidor. Ou vocês podem estar instalando dentro de um servidor local, que é um pouco mais complexo e exige um pouco mais de explicação, então a gente vai estar meio que pulando essa parte aí. E aí, Thiago, se tu quiser abrir só o site do N2N para mostrar como é que faz o processo de cadastro bem por cima, acho que seria bem legal aí para quem nunca teve contato com a ferramenta. Aqui no site da N8N a gente consegue já vir aqui em Get Started. Aqui na aba de registro, tu pode estar colocando o teu nome e aqui coloca. Tá pedindo company e-mail, mas tu pode colocar qualquer e-mail pessoal, não tem problema em relação a isso. Tu vai estar confirmando, colocando duas vezes o e-mail para confirmar. E aqui ele já vai poder estar setando o domínio que tu vai acessar o N8N. Então, vai aqui, Networks Test. Vai confirmar aqui que não é uma IA e vai começar o free trial de 14 dias. Aqui tu vai responder algumas perguntas, não vai mudar muita coisa, realmente só um formulário aqui para a N8N ter
métricas, sei lá. A gente pode chamar alguém por time, no momento não vou fazer isso. Aqui já aparece um tutorial de algumas coisas básicas do Nerdtwane. Sobre a questão de uso do N2N, a gente vai explicando aí durante o processo, quando a gente for criando, só que é uma plataforma bem ampla. Para a questão de automação de processo e otimização de tempo, vale dar uma aprofundada para quem está começando a fazer uma estruturação de um setor comercial, e comercial não um setor de tecnologia, e essa daí já é a primeira página que tu vai ter contato, tanto com o N8N no navegador, na web, como o N8N que vai ser instalado no servidor, caso você opte pela segunda opção. Aqui a gente vai ter várias opções, como a gente poder criar aqui um arquivo. A gente pode também vir aqui em cima, Create Workflow. Por que caralho não tá? Como eu disse, você pode vir aqui em Create Workflow, já vai abrir a área do fluxo para você estar criando a partir daqui. Então, aqui eu tenho uma planilha em CSV, onde eu tenho algumas informações de propostas. Quem estiver Aqui, vendo, só um comentário, quem estiver vendo talvez isso aí esse trecho aí num corte, num Reels aí do Instagram, TikTok, e quiser ter acesso a essa planilha aí, esse modelo de planilha, a gente vai estar disponibilizando no vídeo completo do YouTube para vocês estarem baixando também, para estar otimizando essa etapa. aqui a gente vai ter algumas informações muito específicas desse prompt que a gente vai criar. Aqui o canal onde foi pego o lead, o valor da proposta, os termos de pagamento, tem aqui algumas informações específicas. Só que a gente vai estar criando o prompt que vai fazer essa análise aqui junto com vocês para mostrar que dá para ser feito qualquer tipo de dados que vocês tiverem aí. Então, basicamente, depende do tipo de estrutura que tu vai querer criar. Uma coisa que dá para fazer para facilitar bastante, a gente vai pegar essa planilha já que já está pronta para o ChatGPT poder ter contexto. Se tu já tem ali alguma análise que tu já pretende fazer, já tem alguma ideia, tu pode estar dando aqui a informação para ele estar criando o prompt, ou tu pode até utilizar ele como uma ferramenta de análise para começar a construir aqui a análise do zero, se tu não tem nenhum tipo de tu não tem nenhum norte que tu saiba seguir e quer estar utilizando ele como uma ferramenta para tu criar esse tipo de análise, pode estar utilizando. Então, a gente pode, por exemplo, começar aqui ah, escrevendo quais tipos de análises dá para extrair dessa planilha. Então, aqui ele já nos retornou algumas informações: análise de desempenho comercial, taxa de aprovação versus rejeição de propostas, tempo médio de resposta dos clientes, valor médio das propostas, descontos aplicados. Daí tu pode ver se alguma coisa aqui faz sentido para ti e tu pode ir modificando. Então, eu vou utilizar esse já que ele já deu aqui como base. E o que que a gente vai fazer? Tu vai Só simplesmente uma informação que eu acho legal comentar é que a gente está trazendo aqui uma planilha de processo comercial, mas pode ser literalmente uma planilha de qualquer outra coisa. Pode ser uma planilha talvez de produto, uma planilha de catálogo, uma planilha de serviço, às vezes até uma planilha que o teu cliente envia para você avaliar, dependendo da área que você atua. Pode ser para qualquer contexto. Essa automação ela serve para qualquer contexto. Exatamente. Então, essa aqui é a grande vantagem de tu jogar o arquivo aqui dentro, tu já vê quais os tipos de análises que tu pode extrair, tu vai construindo aqui junto para ter o impacto final, o prompt que tu vai querer para fazer a análise. Então, aqui a gente já vai direto gerar o prompt. Então, crie um prompt para fazer essas análises a partir da planilha.
Então, aqui, como a gente já passou a planilha para ele, já começou a estruturar o prompt com todas as colunas que a gente tem ali, então ele já vai estar criando o prompt de acordo com as informações que a gente passou. A única coisa que a gente vai fazer aqui é pedir para ele retornar o texto em Markdown. Por que isso? Porque tu já consegue pegar as tags que a IA consegue interpretar de uma melhor forma. Então, vou pedir aqui, me retorne o texto dentro de um bloco Markdown. A nível de informação também, Markdown ele é um formato de arquivo, normalmente para gerar formatação. Para quem tem um contexto um pouco mais básico de web, é muito parecido com o modelo HTML e os dois eles são muito bem interpretados pelos agentes de IA, né? Os agentes de IA, eles são normalmente ferramentas de processamento de copy, de prompt, e eles seguiam por meio das tags. Então aqui a gente está utilizando como tag a formatação do Markdown, que é composta ali de traços e asterísticos, mas daria para estar utilizando também o modelo de HTML, que é feito por abertura e fechamento de tag. Exatamente. Como para ter uma interpretação um pouco mais específica, se a gente vê aqui, ele está trazendo algumas letras em negrito, algumas formatações, que é basicamente a mesma coisa que aqui. Aqui dentro dos asteriscos seria o negrito, a bolinha que fica aqui do lado seria esses traços, aqui essas hashtags para indicar que é o título maior. Então, tudo isso da mesma forma como a gente bate o olho aqui e consegue ver o que está mais destacado no texto, o que a gente tem que dar mais atenção, a IA consegue ter esse contexto do que é título, o que é mais importante de ser considerado. Até porque Então, se a gente copiasse só o texto de cima e colasse ali no interpretador, no agente, ele entraria como um texto corrido sem formatação alguma. E aqui a gente já traz esse parâmetro de formatação. então a partir do momento que a gente criou esse prompt, a gente vai começar ali a fazer o fluxo. Então, aqui no N8N, a gente vai começar primeiro, só para começar a testar o fluxo, a gente vai selecionar o Trigger Manually, que é basicamente quando eu executar o workflow, eu venho aqui e clico, ele já, ele já executa o fluxo. Depois a gente vai trocar isso aqui, mas por enquanto, por teste, essa é a melhor opção. Primeiro, a gente vai ter que trazer as informações de algum lugar. E onde é que a gente vai hospedar essas informações? Essas informações a gente vai hospedar no Supabase. Então, a gente vai trazer aqui o node do Supabase para a gente estar. Só intervindo um pouco, esses quadradinhos que a gente está colocando dentro do N8N a gente chama de node. Dá para comparar esse processo que o Thiago está construindo como se fosse a construção de um Lego. A gente vai pegando as peças de um Lego e interligando para formar algo. O Supabase, ele é uma outra ferramenta que a gente vai estar apresentando para vocês, que é uma ferramenta de armazenamento de dados e também para uso inicial ela é gratuita. Então vocês conseguem estar fazendo o armazenamento de informações por lá para conseguir estar fazendo esse processo. Eu acho que a gente pode até extrapolar para mais do que o uso inicial, porque dá para tu criar bastantes projetos. Eu acho que, se não me engano, são 3 projetos que ele suporta e Gratuitamente. com uma quantidade de dados relativamente grande, assim, dá para tu ter uma operação sem pagar nada, na verdade. Então, o processo de criar conta ele é bem simples, é só realmente ali no registro e colocar as informações. A gente vai criar aqui um novo projeto. Vou dar aqui um nome para o nosso projeto de relatório IA IA. A, a tarefa mais difícil do desenvolvimento, dar nome às coisas. dá nome às coisas. Vou gerar uma senha aqui automática. Aqui a gente seleciona
o país onde vai estar sediado esse servidor. Normalmente o Ohio costuma ser mais barato, mas se tu quer uma velocidade maior, tu pode estar colocando aqui o de São Paulo. Eu acho que para coisas menores não vai fazer tanta diferença. Talvez Novamente, de. não pode finalizar aí. Não, não, só que em São Paulo vai ser um pouco mais rápido, no geral. Novamente, só explicando esse processo que o Thiago acabou de fazer, ele está criando um database que a gente chama. Isso para quem tem zero contexto de tecnologia, o que seria? É basicamente um espaço em nuvem onde a gente consegue fazer armazenamento de informação. Claro que se aprofundando um pouco nisso, a gente consegue separar por tipos de database, databases SQL, não SQL e por aí vai. Mas aqui, para contexto educativo, o que vocês precisam saber é que a gente está armazenando a informação em um lugar específico para isso. Então, basicamente, a gente vai vir aqui em Table Editor, para a gente poder estar criando uma nova tabela. E tu vai ver que é muito parecido com qualquer outro tipo de tabela de Excel, CSV. Então, todo banco de dados, sem entrar em contextos mais técnicos de NoSQL ou qualquer coisa do tipo, ele vai se parecer muito com uma tabela. Então, a gente pode vir aqui em New Table, a gente dá um nome à tabela aqui, vou colocar relatórios, pode colocar uma descrição aqui opcional. E aqui a gente tem duas opções de como a gente vai criar esse database. A gente pode vir aqui na nossa tabela e ir criando os campos. Por exemplo, add column, a gente coloca o campo aqui proposal ID, que nem tem ali, coloca do tipo text, deixa aqui com padrão null, que é que ele não vai ter nenhum valor se tu não passar nenhum valor para esse campo. Ou a gente pode cortar bastante caminho se tu já tiver um CSV pronto. Então, tu consegue estar importando o teu CSV aqui para dentro e ele já retorna aqui para ti até com as informações. Então, tu já consegue aqui, ó, tentar criando automaticamente todas os campos da tua tabela. Acho que vai ter que só criar um. Tem que criar uma- um ID. mas o de cima já não. Eu acho que o de cima já é o ID, né? O Propose ID ali em cima. É, Não? mas ele não tem primary key. Aqui, ó. Proposal ID primary. É, tá, é isso mesmo. Tá. Aqui, nesse caso, a gente já tem um identificador, que seria esse Proposal ID, que aí no contexto pode vir talvez de um CRM, pode vir da geração de algum software que você já tem na sua empresa, e como ele já tem, eu vou estar colocando aqui como primary, que é para ele entender que isso aqui é a identificação do dessa linha. Então, ele vai identificar como uma informação que não vai ter outra igual. Então, cada linha vai ter o seu proposal ID específico. Então, a Só. gente pode vir aqui. Não, só a nível de comparação. Cada tabela ela tem um ID. Da mesma forma que o Thiago falou, dá para comparar ali o armazenamento de informação em tabela como se fosse um Excel. A gente vai ter diversas linhas por tabela, só que dentro de um banco de dados é fundamental que essas linhas elas sejam diferenciadas e únicas. Então dá para comparar o ID de cada tabela como se fosse um CPF de cada pessoa. Em outras estruturas, a gente até pode trabalhar com a linha um, linha 2, linha 3, mas com acrescentar essa informação de ID ou uma identificação específica dessa linha em questão de desenvolvimento de banco é a melhor estrutura que tu pode seguir. Bom, a gente pode vir aqui em salvar e como a gente já criou a nossa tabela com informações, ele já vai vir com todas as informações que está ali registrada na tabela.
Será que ele não vai conflitar ali no ID? Não vai, tá tudo diferente, ó. Tem nenhuma igual. E o ID tá. Ele Não, deu pô, erro em qual? seguinte. Vê qual que tá como Big Int. Eu acho que é o ID. Ah, não. O ID ele tá como text. Tem um Big Int ali. É o. 15. Vê qual que tem 15 ali. Mais um dia normal na vida de programador, galera. Ali é o Response Days. Onde? O letra P. P2. O Response Onde Days ali. não? No P2. P2, P2, P2. P... P2. Ah, aqui. Eu acho que ele tá botando Big Int como número inteiro e tá indo como número quebrado, número float. Será que é só isso, mano? É, Ah, então, tá. cara. Tu viu que ele tá como int 8 ali? Uhum. Só explicando também para vocês, galera. Dentro do processo de estruturação de dados, a gente não pode colocar os dados de qualquer forma. A gente precisa especificar de forma explícita do que é aquele dado. Se ele é uma letra, se ele é um texto, se ele é um texto longo, se ele é um número, se ele é um número com vírgula e por aí vai. E aí é muito comum, dentro do processo de tratativa de dados, acontecer esse tipo de cenário para pessoas um pouco mais experientes ou que já lidam com isso, já trabalham com isso, esse tipo de resolução ela é mais simples. Mas para você que está começando agora, quer estruturar o teu setor de tecnologia, é possível resolver esse tipo de problema utilizando o chat GPT. É, Basicamente, a gente tinha duas opções ali. Eu já, como a informação que a gente tem é response days, é uma informação que não tem como ser quebrada, eu simplesmente troquei a informação, mas a gente poderia estar colocando aqui, a gente podia editar essa coluna e estar colocando como numeric, por exemplo. Então ele vai estar aceitando qualquer tipo de valor. de valor. A gente E, foi pelo mais na difícil. verdade, a gente foi pelo mais difícil. Em tese, se tu, quando estiver criando a tabela ali, tu colocar tudo para numeric, tu não vai ter esse problema. É, e os textos deixa tudo em text. E Aí a tabela coloca varchar 4 eu ia falar isso, mano. nos text, tá ligado? Bota varchar em tudo. Mano, já viram, não tem jeito. Deixa eu salvar a tabela aqui. Ctrl S. Bom, vou para cima de novo. Corte para um CSV. Era exatamente isso. Quem Então diria aqui, que a tecnologia funciona, mas só funciona às vezes. é, assim, é sempre bom você botar a culpa nela, inclusive. Sim. Tá, ok, então a gente já tem aqui a nossa tabela. A gente consegue vir e voltar aqui para o nosso fluxo. Mas o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma conexão com o Supabase.
Então, aqui a gente já tinha colocado o nosso node do get many rows. E aqui a gente vai estar criando uma nova credencial. Só dando um parecer aí, novamente, pensando no Lego, a gente está conectando uma ferramenta credencial, o que identifica a tua conta daquela ferramenta. Então, tu criou uma conta no Supabase, agora tu precisa especificar para o N2N que conta é essa. E aí ele pede o host e a chave secreta que é gerado dentro do próprio Supabase. Deixa eu fazer uma coisa que eu acho que vai ser útil aqui. Eu corto isso aí da edição gurizadinha. Na verdade, eu acho que eu vou pedir pro Paim cortar o mínimo possível. Inclusive, não cortar as partes que a gente tá pedindo para cortar. Porque Por quê? isso aqui vai ficar muito engraçado, cara. Não, Mano, não, não pro Paim que vai editar, infelizmente, mas. não vai ser nem um pouco engraçado. Não. Tá. Então, só para exemplificar o que a gente vai estar fazendo aqui, a gente tem o trigger, que a gente chama, que seria o gatilho do fluxo. Então, a gente tem o trigger. Logo em seguida, a gente vai ter a próxima parte do fluxo, que é pegar as informações da tabela. Então, a gente vai colocar aqui pegar informações da tabela. Trigger, só um vocabulário um pouco mais simplificado, é ação, consideração. E no caso, essa aí é a ação de clique. Então, clicou, aconteceu algo. Inclusive isso que o Thiago está fazendo no Obsidian, de estar descrevendo o fluxo. O correto seria que essa fosse a primeira etapa, antes de criar qualquer automação. Tu descreve o passo a passo que tu quer e depois começa a desenvolver, mas como a gente vai fazer algo mais prático e vai disponibilizar o material depois, é mais para vocês entenderem que não é um bicho de sete cabeças automatizar um processo. Ok. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui no fluxo, a gente vai precisar conectar a instância. A gente vem aqui em Create New Credential. E onde é que a gente consegue essas informações? A gente vai voltar lá para o Supabase. A gente vai vir aqui em Project Settings. E a gente vai vir em API Keys. Aqui a gente vai precisar desse Service Role Secret. A gente pode vir aqui, Review e Copy. Vou autodestruir esse Supabase depois do vídeo. Para a gente conseguir, então, o link, a gente vem em Integrations. Integrations? Não. Onde é que é? O Puta que pariu, host, esqueci. o host eu acho que é na. Authentication. Vai ali em API de novo. Uh, ah, ah, peraí. Vai integration. Ali em cima, integration. Sobe. Aqui Não. não, mano. Vai API keys, API keys. Não é. Basicamente o host é tipo aquela URL estranha que ele deixa para os projetos. A gente vem em Project Settings e vem em Data API. Aqui a Isso. gente tem o URL. Então a gente vem aqui de volta, coloca o URL aqui no host. Ia ser muito E, engraçado se a gravação bugasse e não tivesse saindo áudio. então aqui eu posso dar o nome de minha instância, para minha credencial. Eu vou botar aqui Supabase e a relatório. Você pode colocar o nome que tu quiser aqui. Isso aqui não vai fazer muita diferença. Então, ele já vai retornar aqui que connection test successfully, ou seja, que a conexão foi testada. Qual que é a tradução de successfully? Com sucesso. Com sucesso.